pessoal, estamos iniciando mais um podcast. O nosso podcast Pode Influenciar, um novo projeto da RA Marketing Company. É o quarto episódio, meu amigo? É o quarto episódio. Agora é o quarto episódio e hoje estamos com um convidado muito especial. Mas antes de mais nada, eu quero pedir para vocês seguirem o nosso perfil no Instagram, que é o @podeinfluenciar. Também quero que vocês se inscrevam no nosso canal. Não se esqueça de deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. E hoje estou aqui novamente com o meu sócio e também apresentador desse podcast. E aí, pessoal, para você que não me conhece, muito prazer, me chamo Rafael Penido e eu também sou apresentador desse podcast maravilhoso. Igual a Agripa já falou, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, entendeu? E vai lá no perfil do nosso Instagram e também siga o nosso perfil. Beleza, pessoal? Hoje nós estamos com duas personalidades incríveis da nossa cidade, da nossa região, que eu vou falar para vocês quem são elas agora. Hoje vamos conhecer duas trajetórias marcadas pela dedicação, pela influência e pelo impacto que geram na vida das pessoas. De um lado, alguém que transformou um sonho em realidade através do trabalho, da disciplina e da fé, construindo sua própria marca, inspirando mulheres diariamente e mostrando que grandes conquistas começam com pequenos passos. Do outro, uma personalidade que dedicou décadas à comunicação, aos eventos e à valorização de talentos, acompanhando gerações, formando referências e contribuindo para o crescimento cultural e social de toda uma região. Hoje, vamos mergulhar nos bastidores dessas conquistas, conhecer desafios, aprendizados e momentos marcantes que fizeram cada um chegar onde está, mostrando que o sucesso é construído diariamente através de escolhas, dedicação e propósito. Sejam muito bem-vindos ao Pode Influenciar, a rainha do Pedro Leopoldo Rodeio Show, Tainá Barra, e o mestre da comunicação, Tião Silva. Olha, que grande prazer, é uma honra tanto para mim quanto para a Tainá estar aqui dividindo essa mesa, esse momento com vocês, porque a gente faz o nosso trabalho, estamos sempre buscando melhorar, e quando a gente vê qualquer tipo de reconhecimento, a gente fica gratificado, motivado e muito feliz. É isso aí. A gente agradece por vocês terem tirado um pouco do tempo de vocês para vir compartilhar com nós essa trajetória, essa história maravilhosa que vocês vêm construindo, que vocês construíram, entendeu? E a gente imagina que tem sido um pouco difícil, entendeu? Com toda essa repercussão, essa fama que a gente tem acompanhado nas mídias, a gente tem acompanhado até na televisão, entendeu? Então, para iniciar essa conversa, eu queria que vocês se apresentassem. Primeiramente, quem é a Tainá? Eu sou Tainá Barra, eu sou formada em Educação Física, mas também trabalho com a internet. Atualmente eu tenho meu estúdio de personal, onde eu trabalho exclusivamente com mulheres. Tenho 28 anos, moro em Matosinhos e atualmente rainha do rodeio de Pedro Isso Leopoldo. aí, Ah, personalidade. isso é que é uma apresentação. E você, Tião, Bom, conte pra gente. eu acho que a grande maioria das pessoas que estão nos assistindo já me conhece de longa data. Eu tenho feito esse trabalho há 4 décadas, há mais de 40 anos, formando profissionais para a moda, misses, modelos, e mais do que isso, mais do que interessado em formar misses e modelos, eu estou interessado em formar pessoas, em melhorar o ser humano enquanto pessoa, enquanto profissional. Esse é o verdadeiro foco do meu trabalho. É isso aí, um trabalho maravilhoso que a gente vem Maravilhoso. acompanhando. Eu também fui um dos seus alunos, né, em 2017. Excelente aluno, por Muito sinal. obrigado. Não está sentado nessa Muito cadeira à obrigado. toa. Isso aí, você viu aí, né? É um excelente elogio. Só faltou você me elogiar, pô, pra não ficar Você bonito. é maravilhoso! Ganhou seu dia. Ganhei o dia. Vai virar corte, entendeu? Vou ficar famoso, não tem essa. É que, pra gente começar, como que foi sua infância? Você já tinha esse desejo de participar de algum concurso de modelo desde a infância? Conta um pouco pra gente. O rainha do rodeio de Pedro Leopoldo era um sonho desde que eu era bem feinha. Eu era muito feinha. Então, Aliás, nossa primeira apresentação foi assim.
Tião, eu era muito feia. Eu era Eu olhei e falei, onde que essa mulher foi feia? E aí, assim, lógico que o concurso ele não diz só sobre beleza, né? Mas a gente também tem que ter um pouco de pezinho no chão e é o que eu tive. Uhum. E aí eu esperei o momento certo, sempre foi um sonho. No ano de 2026, assim que abriram as inscrições, eu pedi Deus um sinal, falei, Deus, se for pra ser, me dá um sinal. Aí nisso, 4 pessoas me enviaram no direct, Tainá, abriu uma inscrição, por que que você não escreve? Tainá, por que que você não escreve? E em meio tempo, eu fui convidada também para ser embaixadora de uma festa da minha cidade que também leva esse lado country. Aí eu falei, é o sinal. Aí eu fui, me inscrevi e agora estamos aí com a faixa. Tainá, antes da rotina do rodeio, de ser a garota do rodeio, né? A verdadeira rainha do rodeio, qual que era a sua rotina? Bom, antes de ser rainha do rodeio, eu compartilhava minha rotina diária nas redes sociais, envolvendo tanto a qualidade de vida, a saúde, a inspiração para mulheres começarem a praticar atividade física. E basicamente era isso. E também muito ligada à moda. Sempre gostei de mostrar look, família. Então, um pouco de tudo na rede social. Influenciadora mesmo, né? Era do ramo Pode Já trabalhava com influenciar. Isso com mesmo. certeza pode influenciar. E a gente percebe que você já tinha essa afinidade anteriormente com a mídia social, com a rede social, você já tinha essa afinidade e você se imaginou, entendeu? Antes, assim, a repercussão que hoje, sendo a rainha, que traria para suas mídias sociais, além da parte ali da academia que você tem? Então, eu não imaginei que a proporção chegaria tão longe. Principalmente depois do ao vivo, né, que a gente fez na Globo. Aquilo repercutiu, assim, de pessoal de outro estado chegar me mandar mensagem. Então, assim, já era imaginado, Uhum. mas eu não imaginei que seria tanto. Entendi. E tipo assim, você viu uma diferença, com certeza, né, é uma pergunta meio boba, mas você Pode viu uma perguntar. diferença, quando você se tornou rainha, assim, andando na rua, a apresentação, o pessoal te mandando mensagem, como que foi essa aceitação do público? Eu recebi muito carinho nas redes sociais, principalmente, né? Que eu sempre conversei com as pessoas mesmo, respondia direct e tudo. E quando eu resolvi participar, e logo depois que eu ganhei, eu recebi muito apoio. Eu tava comentando com o Tião que ontem mesmo eu tava andando por Pedro Leopoldo, aí 2 pessoas falaram, rainha do rodeio! Aí eu, ai meu Deus, eu vou É. ficar famosa. Sabe? E, sim, tipo, hoje muitas pessoas me veem como Tainá do Instagram, mas muitas pessoas agora me veem como Tainá, rainha do Rainha do rodeio. rodeio, com Aham. certeza. Isso é um título pro resto da vida, né, Tião? Claro, claro. Quando nós começamos, há 18 anos atrás, o rodeio estava crescendo muito e a gente já estava antenado que as grandes festas de rodeio pelo país tinham suas rainhas, né? E o Tiago Brito teve esse insight de por que a gente não ter também a nossa rainha, né? E em 2006 elegemos a nossa primeira rainha do rodeio. Desde a primeira edição foi um boom absurdo, uma coisa que a gente realmente não esperava, né? E com o passar dos anos a gente só pôde concluir que realmente agregava valor, né, a festa do rodeio, mas ser a rainha do rodeio passou a ser um sonho que as meninas começaram a acalentar desde criança. E hoje se tornou uma coisa cultural, né? Eu, às vezes, passo pela rua ou encontro com uma mãe no supermercado com uma menininha no colo e fala comigo que Tião vai ser rainha do rodeio. Então a gente fica feliz porque se enraizou, virou realmente uma coisa cultural dentro do Pedro Leopoldo Rodeio Show e dentro da rotina da cidade e da região, visto que hoje, né, grande parte das inscritas e das participantes também vem de cidades que estão no entorno de Pedro Leopoldo. Eu fiquei curioso agora, desde a época que iniciou ali as rainhas do rodeio, você fez parte? Desde a primeira. Desde a primeira. Eu tenho muito. Tem tempo. Quando foi muito bacana você tocar nesse assunto, porque quando nós fizemos as primeiras edições, o Pedro Leopoldo Rodeio Show era uma festa de Pedro Leopoldo. Uhum. Então nós nos concentrávamos em meninas de
Pedro Leopoldo. E estou te falando isso porque até hoje essa pergunta é recorrente em todos os lugares. Mas por que, que a festa é de Pedro Leopoldo e tem candidatos de outras cidades? Porque hoje o Pedro Leopoldo Rodeio Show tem a sede aqui, mas já não é mais uma festa só de Pedro Leopoldo. Hoje é uma festa nacional. Você está lá nos 4 dias de festa e você encontra com pessoas vindas de todo o país, né? Então, com esse crescimento da festa, meninas da região começaram a solicitar, eu queria participar, eu queria participar. E nós chegamos à conclusão de que a festa não era só mais de Pedro Leopoldo e que nós deveríamos sim abrir inscrição, já que todas as cidades da região também estavam abraçando Pedro Leopoldo Rodeio Show e fazendo a festa crescer assustadoramente. Nada mais justo do que receber também lindas candidatas dessas lindas cidades para agregar valor e fazer parte dessa caminhada com a gente. Com Coisa certeza. E maravilhosa. se assim não fosse, hoje eu não teria Tainá aqui comigo. Verdade. Verdade, Não é exatamente. Você é de Matozinho, né? Eu nasci em Pedro Leopoldo, mas eu sou de Matozinhos. Ah, não, mas seu sangue é Pedro Leopoldense, não Eu tem falo que jeito. eu vou em Pedro Leopoldo, gente, pelo menos 4 vezes na semana. Ah, não sai Eu sou daqui. quase de lá. É, né? sai daqui, não tem jeito. Em relação a, assim, uma pergunta que não quer calar. Como que vocês fazem para escolher as meninas? Olha, é um processo longo e que tem que ser feito com muito cuidado, visto que nós tivemos este ano 1.116 Cê tá doido. inscritas. É muita. Inscritas, Muita né? Então, à medida que as inscrições vão chegando, o Newton, né, que é parte importantíssima desse trabalho com a gente, ele que recebe as inscrições, e ele já começa a fazer uma filtragem, né? As que estão dentro do padrão, se estão obedecendo todas as regras do regulamento, né? E dessas 1.116, ainda ficaram quase 700 No- para escolher. Então a gente senta com muita calma, com muito tempo, com muito cuidado, para analisar foto por foto, né? Para saber as meninas que realmente têm o padrão, porque a gente acaba fechando um grupo de 30. Esse ano chegamos a 35, 37, né? Mas para a gente tentar sermos os mais assertivos possíveis, né? Visto que da primeira vez o que a gente tem é só uma foto, né? E só quando a gente passa para a primeira seletiva, que elas têm que vir a Pedro Leopoldo fazer uma prova presencial, é que a gente realmente chega ao time final. Ver quem que Mas é, eu e sou tudo um mais. pouco curioso, mas que padrão que é esse, Tião? Olha, eu já respondi essa pergunta algumas vezes e tenho que responder várias vezes porque é uma pergunta importante. Claro que nós queremos uma rainha do rodeio que seja uma menina bonita, uma mulher bonita, visto que ela vai estar com uma exposição gigantesca e ela vai se tornar o cartão de visitas da festa, a rainha do rodeio, né? Então, claro, queremos uma menina bonita. Mas com o passar dos anos e com a experiência que nós vivemos, nós chegamos à conclusão de que só beleza não bastava. A menina tem que ter um conteúdo, tem que ter uma carga, tem que ter simpatia, tem que ter vontade, tem que vestir a camisa, porque Tainá chegou ao Rainha do Rodeio sem consciência disso, mas depois que ela foi eleita, ela viu que a coisa é mais séria do que se pensa, né? A Rainha do Rodeio, ela não é requisitada só em 4 noites do evento, ela é requisitada o tempo todo. E se não for uma menina que tem essa garra, essa disposição e essa vontade de honrar essa faixa, Não adianta. metade do nosso trabalho fica perdido, né? Mas graças a Deus, Deus tem encaminhado tudo certinho e nós temos tido grandes rainhas ao longo desse Coisa tempo. maravilhosa. E a escolha foi boa, que literalmente ficou a cara da rainha do rodeio. Ai, Pois obrigada. E- Já respondi outras vezes, eu e ela acabamos de falar sobre isso aqui. Ela é testemunha de que quando eu tenho o primeiro contato com as meninas, que foi no aeroporto, eu falo, tudo que eu peço a Deus é que nos mande uma menina boa de trabalhar, né? Que sejam bonitas, mas que venha uma menina que agregue valor, né? É um conjunto, né? O conjunto. E dentro desse contexto, eu falei várias vezes, eu pedi uma rainha, Deus me mandou um presente. Porque a Tainá foi e é um presente. Tainá, muita gente não tem dimensão, entendeu? Da magnitude que é, de quantas candidatas participam, se inscrevem para poder participar.
E tendo em vista disso, que eu acho que você sabe disso desde o começo, tendo em vista disso, como que você se sentiu quando anunciaram o seu nome? Então, me senti a rainha. Eu fiquei muito feliz porque eu competi com meninas muito bonitas e que tinham muitas outras qualidades também. Então, assim, lógico, né? Eu acho que Deus realmente colocou a faixa no ombro certo, porque eu acho que eu merecia mesmo. Mas eu competi acirradamente com mais 8 meninas que, assim, são meninas extremamente fortes, são meninas muito bonitas e. Acho que é isso. Esqueci qual que é a pergunta, não respondi. Não, você Não, respondeu, você tá respondeu, é isso respondendo. mesmo, entendeu? É porque, tipo assim, igual a gente tava falando aqui, muita gente não tem ideia da magnitude que é, de quantas garotas participam, entendeu? E, assim, o que a gente gosta de saber, o pessoal de casa gosta de saber, é como que foi. Você chorou, você gritou, você abraçou quem? Sua mãe? Quem Ah, não, tava vou lá com contar. você? Vou Porque contar. querendo ou não, Aham. o Gold Show foi mil e quantas pessoas? 1116. É muita 1116. mulher. Aí a primeira seletiva aconteceu no aeroporto de Uhum. Confins e foram 7. 37 meninas. Aí depois selecionaram 12, que foi através. Foram nesse dia, né? Filtraram 12. Depois filtraram 9, que aí foi uma enquete do Instagram, que foi uma disputa de dupla que aconteceu por sorteio. E as mais votadas ficaram, as 3 menos saíram. E depois foram as 9 finalistas. E aí, que foi na disputa do G1. O que aconteceu? Esse ano foi pelo G1 e o resultado, ele apareceu pra gente automaticamente pelo aplicativo. Aí entraram nas 9 finalistas, essas 9 disputaram pelo G1. No G1, o resultado sairia na noite do dia 28 de maio, lá no Dona Joaquina, só que acabou que o resultado vazou antes da hora. Então, eu não tava esperando, eu tava votando loucamente pelo site, e quando deu meio-dia, automaticamente subiu o ranking. Aí, quando subiu o ranking, apareceu o meu nome lá primeiro, com a porcentagem. Eu comecei a sair loucamente, gritando dentro de casa, minha avó. Falei, vó! Aí minha avó, eu já sabia. Só que assim, como eu falei, né? Eu disputei com meninas muito fortes, então Nós nunca tivemos uma disputa tão acirrada, acirrada, É isso que eu queria com saber. meninas tão competentes e competentes. preparadas. Isso. Então, tipo, eu não. A gente não tinha certeza de quem ganharia. Porque uma coisa é você entrar numa disputa onde você sabe que você é mais forte. Outra coisa é você entrar numa disputa onde você sabe que você está competindo com pessoas muito fortes, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz. Eu sabia que eu tinha uma grande capacidade, porque era um sonho, eu tinha entregado na mão de Deus. Mas é aquele negócio, às vezes Deus não é agora. Mas graças a Deus foi. Exatamente. E o grande barato para a gente, enquanto organizadores, é porque o G1 não permite que nós tenhamos acesso a nada. Então, nós somos tão surpreendidos quanto né, Conta o as caso que você candidatas. contou. Eu estava no supermercado, meio-dia, fazendo compra de alguma coisa de almoço, e alguém gritou para mim: Ah, Tião, a Rainha do Rodeio é de Matozinhos, né? Falei, ela é linda, mas tem outras meninas bonitas também. À noite nós vamos saber. Você não tá sabendo de nada. Ela é de Matozinhos. Eu só achei que era um fã de Tainá, né? Falei, não vou discutir, né? Ah, que bom, continua torcendo. Mas eu não sabia que o resultado já tinha vazado, Porque né? vazou, no Literalmente caso, né? vazado, eu não sabia, né? Meio-dia em ponto. Meio-dia, vazou. quando eu cheguei em casa, meu telefone tocando. Eu falei, gente, isso é fake? Não, Tião, infelizmente teve um problema lá, mas é isso mesmo, tá tudo correto, né? E por você foi uma surpresa, então. Foi. Assim, eu esperava, mas aquele negócio, é igual eu falei, como eu tava disputando com meninas muito fortes também, é aquele negócio, é sempre uma incógnita. E como a gente não tinha nenhuma prévia, a gente não tinha noção que, tipo assim, não, tipo, Tainá tá na frente, a gente não sabia de nada. Não tinha, Não. E as mostrava, né? meninas, nós também não tínhamos vivenciado isso ainda, as campanhas foram maravilhosas. Gigantes. As meninas se entregaram Muito. ferozmente de corpo e alma, sabe?
E por beleza, bonita todas são, mas e essas campanhas Uhum. que estão sobre carreatas, cavalgadas, outdoor, caminhadas, cada um, Foi. no amor e na guerra, a Uhum. gente sabe que todas as armas Uhum. são válidas. E Sim. elas usaram de todas as armas, Uhum. né? Então, não tinha. Eu cheguei num determinado momento, eu brinquei com elas. Se apagar a luz e eu puxar uma, a que eu pegar, Tá Já bom. serve. a que eu pegar, É. nós estamos num nível tão bom de convivência, de beleza, de preparo. Foi a que eu pegar, né? Uhum. Claro que a gente sabe que algumas estavam se empenhando mais, mas não podemos desmerecer o trabalho de nenhuma delas. Foi formidável. E tendo em vista dessa parte assim, das campanhas, entendeu? Que repercutiu muito foi tanto na votação quanto na carreata que você fez, então isso Sim, repercutiu bastante nas redes. sim. Eu queria que você contasse um pouco pra gente como que você fez esse movimento, eram amigos seus, como que você fez esse movimento tanto da carreata quanto dos Que votos? foi um movimento Muito Foi. grande. grande. Quando eu resolvi me inscrever, aí eu tenho uma irmã gêmea, né? Aí Que minha não irmã, é, que não tem nada a ver com que ela. não Se tem se nada a você ver comigo, conhecer. ela não tem nada a ver comigo, mas ela é muito inteligente. E Uhum. Taine falou: nós vamos fazer uma carreata com trio elétrico. Aí eu falei: Taine, Uh. a gente não pode simplesmente resolver fazer uma carreata com trio elétrico, a gente tem que ter autorização e tal. Ela, nós vamos arrumar autorização. Porque pra ela tudo tem um jeito. Ah, E aí a gente procurou, correu atrás e tudo e tal. Aí eu procurei saber também se eu podia fazer a carreata, porque o rodeio, muita gente pode achar que é uma bagunça, mas Uhum. tudo tem regra, né, Tião? Você não pode fazer o que você quer. Tem coisa que não É. pode, é Uhum. óbvio, né? Várias ideias Uhum. que eu tenho são, às São, vezes, barradas. porque. Cuidado com o que você está fazendo, Aham. né? É porque tudo tem regra. Enfim, autorizado fazer carreata com trio elétrico. Aí fui pra internet. Falei, gente, vou fazer. O pessoal, vambora, vambora. Aí eu fiz uma concentração num restaurante que tem na nossa cidade, em Matozinhos, né? Que é bem na entrada. E aí o pessoal pegou com tudo. E aí eu conversei com o prefeito da minha cidade, que super me apoiou também. Aí o Ítalo falou, não, Tainá, reservar as vagas da porta da prefeitura, separa lá, a gente desce, ensina o pessoal a votar no meio da praça, faz um mutirão no centro da cidade. Falei, arrasamos. Aí descemos, né, lá do início da cidade até o centro, uhum. e aí lá a gente fez o movimento mesmo. Aí muita gente que não sabia, né, ficou sabendo. Tinha muito idoso lá na praça. Então, muitos idosos ficavam assim: ô menina, aqui, você me ensina como é que vota? Uhum. E um falou comigo: eu vou ficar votando pra você até o dia que você ganhar. Então, tipo, querendo ou não, é uma pessoa a mais Uhum. Com votando, certeza. né? E desde o dia que abriu as votações, que era pelo G1, eu falei: estratégia, eu vou ter que usar alguma que as meninas. Eu imaginava que as meninas não fossem usar. Uhum. E até então eu sabia que eu tinha chance também, porque eu não tinha visto nenhuma delas falando nada a respeito. Que foi o mutirão no grupo do WhatsApp. É uma Uhum. estratégia também Demais. boa também. É, Você e cria a- uma comunidade ali, Sim, né? e aí, o que que acontece? Eu fiquei morrendo de medo de entrar gente aleatória. Aí eu fui, postei no meu Instagram, no story, falei, gente, quem quiser participar do mutirão, Uhum. é pra votar. Uhum. Me fala que eu vou mandar o link. E aí muita gente mandou no Instagram. E teve gente que me mandou que eu nem tinha visto. Aí queria entrar depois, porque meu Instagram bombou assim, que eu não tava conseguindo acompanhar. Uhum. Aí, criei o grupo. Ao total, nós finalizamos com 103 pessoas no grupo. E todos os dias a gente tinha metas. E na reta final, o pessoal parecia que era pra eles mesmos, sabe? Eu falo Uhum. que o meu mutirão carrega essa faixa, Uhum. sabe? Porque nessa reta final teve gente que virou noite votando. Teve gente que falava assim, eu acho que eu até cheguei a postar um print, uma lista de 30 pessoas que a meta do dia era 1.000 votos. Hum. Tipo, na reta final. Então, eu fui muito bem abraçada nessas ideias, né? E aí foi, eu acho que o que deu certo também. Maravilhoso. É. E, tipo assim, dentro dessa trajetória até você conquistar a tão sonhada faixa, você teve algum momento difícil que você gostaria de ressaltar aqui, que você poderia contar? Difícil. Então, eu acho que eu senti muitos momentos de tensão. Às vezes a gente escuta, né? Tipo assim, ah, não, mas tal candidato é mais forte. Não do pessoal da organização, Uhum. não. Eu falo, tipo assim, Uhum. na rua mesmo. Ah, mas tal candidata tem tantos seguidores mais que você.
Ah, mas tal candidata consegue fazer com que mais pessoas votem do que você. Então, nesses momentos, sabe quando te dá aquele aperto no Uhum. peito, mais de insegurança? Uhum. Mas aí, igual eu falei, eu coloquei na mão de Deus, fiz minha parte, no final deu tudo certo. Legal. E nessa trajetória, quem que mais te apoiou ali? Taine, minha irmã Sua irmã? gêmea. Ela é tanto que ela me acompanhou em todos os Uhum. encontros, em tudo ela ia, todas as ideias assim de fora, porque querendo ou não, eu tenho um CNPJ para Uhum. administrar também, né? Uhum. Então eu tinha que administrar CNPJ, concurso e concurso não, sonho, né? Uhum. Que ser rainha do rodeio era um sonho. E aí, em tudo, ela fica tranquila, E que a, gen- essa parte eu resolvo, essa parte eu resolvo, e ela foi resolvendo tudo pra mim. e a gente pode ver que ela realmente foi importante porque a pergunta dele foi qual que foi e você Você já. instantâneo, Automática, entendeu? Não, nem chegou a pensar. Então sim, dá pra ver que ela realmente foi muito importante nessa trajetória pra sim. você. Então é bom que a sua irmã gêmea, né, carrega a faixa junto com você. Metade é dela. Tinha que ter 2 faixas, tinha que ter a É, minha e a E a dela, que dela? ela acompanhou tudo. Uhum. E, Tião, assim, para vocês da organização, na sua visão, qual que é o momento mais difícil do concurso? Ai, a hora de anunciar o resultado. Esse ano não passamos por isso, Hum, né? Porque a gente já sabia previamente o resultado. Mas de uns anos para cá, eu tenho combinado com o Niltinho, né? uhum. Porque até uns anos atrás a gente tinha um júri, uma votação popular, as pessoas também podiam votar na festa, então a gente só ficava sabendo daquele resultado na hora. Mas eu nunca quis acompanhar nada. Eu subia no palco e no palco o Nilton me entregava um papel. E essa hora, eu que acompanho as meninas, que estou coordenando o tempo todo com elas, eu não gostava. E esse ano também eu senti isso. Mesmo sabendo que elas já sabiam o resultado, eu senti a mesma sensação. Eu não gosto nem de olhar para trás, porque eu não gosto de ver o rostinho Uhum. delas, Uhum. sabe? Porque, gente, não é só um concurso. São sonhos. Verdade. Cada uma chega carregando um sonho. Eu estou aqui por esse motivo, eu estou aqui por essa pessoa, eu estou sonhando com isso desde criança, né? Aí você abre o papel e vê que só um sonho foi É. plenamente realizado, né? Então eu abro o papel, sempre abri o papel, anunciava o nome, já abraçava a vencedora e depois eu ia cumprimentar as meninas, né? Você foi Uhum. brilhante porque todas são. Esse era até então para mim o pior momento, né? Saber que alguns sonhos ficaram para trás, mas que um sonho tem que continuar, né? Porque querendo ou não, você criava intimidade com as meninas ali, Eu né? crio essa intimidade com elas, né? Crio. E esse ano teve outra coisa que foi surpreendente. Há muito tempo isso não acontecia. No dia seguinte ao resultado, eu recebi mensagem de todas as Ai, que 8. legal. Todas as 8. Eu acordei de manhã quando tinha uma mensagem de todas, todas agradecendo e felizes pela vitória de Tainá. Isso é raríssimo, raríssimo. Isso é o contrário. Quando eu abro meu direct, eu virei o capeta da noite para o dia, né? Como se eu tivesse, eu ou qualquer Aham. pessoa da comissão, como se nós tivéssemos autoridade, autonomia, poder de mudar alguma coisa. O Pedro Leopoldo Rodeio Show é uma festa muito séria. O nosso trabalho é muito sério. O Rainha do Rodeio é uma festa muito séria. E, apesar de muitas vezes a gente ter ouvido muitas críticas, ela continua com o mesmo sucesso Uhum. e o interesse crescente, porque ela é uma festa feita com muita honestidade. Nós nunca tivemos intenção de proteger ninguém, preferir ninguém, desmerecer ninguém. A nossa função é abraçar a rainha que foi eleita, independente de eu ou fulano ou outra pessoa não 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 concordarmos, né? Nós temos que abraçar a rainha e fazer ela brilhar mais do que já brilha naturalmente. Exatamente. E aqui, uma pergunta que eu acho que o pessoal de casa até quer que você responda, que é a seguinte: quem participou uma vez pode participar outras vezes? Não pode? Como que funciona? Pode, não há nenhuma regra no regulamento que diz que uma candidata não pode se candidatar outra vez. Essa vez
Coincidentemente, pela primeira vez, nós tivemos uma candidata finalista, Fortíssimo. fortíssima candidata, que era a Edith Valverde de Ribeirão das Neves. Ela havia participado em 2018, muito novinha, despreparada, mas ela acalentou esse sonho por esses anos, e quando ela achou que ela estava preparada para voltar, ela voltou, foi, fez bonito, deu nome, jogou o nome de Ribeirão das Lá Neves em cima. lá nas alturas. Campanha maravilhosa. Campanha maravilhosa, né? E tá aberto, tá aberto. Quem achar que tá em condição, que ainda pode, quer tentar outra vez, pode se inscrever, que nós estamos de portas abertas, Isso aí. de braços e coração aberto para Aí, ó, receber. você que tá aí em casa aí, mulher bonita, que sabe que tem as qualidades necessárias para poder participar, fica aí o convite da galera para vocês aí, se inscreva, quem sabe, entendeu? Você pode ser a próxima. Eu já encontrei várias vezes em festas e eventos com mulheres lindas, né, que falam: ai, eu tinha tanta vontade, era meu sonho, mas eu tive medo, né? Medo você tem. A gente se arrepende do que a gente Não. não fez, né? Fala, se você tinha um sonho, se você tinha vontade, valia a pena você tentar. Ah, você não acha que eu estou muito velha? Eu já estou com quase 30 anos. Querida, né? Vai atrás dos seus sonhos, não deixa passar e carregar essa amargura com você, né? Não só no Rainha do Rodeio, mas em tudo na vida, não é assim? Se a gente tem Exatamente. vontade, arregaça as Com mangas, certeza. vai lá e Exatamente. E faz. o medo, ele trava muitas pessoas. Eu mesmo, falando de mim, antigamente eu tinha medo para fazer tanto de coisa. Aí o que que eu aprendi? Que é igual você falou, é a dor do arrependimento de você não ter feito. É melhor você ter feito alguma coisa, aí não deu certo. Mas é melhor você ter feito e não ter dado certo do que Exatamente. você não fazer e chegar que passou uns 30 anos, 40 anos, por que que eu não Eu fiz? devia ter feito. Isso que eu estou fazendo aqui hoje, Uhum. há uns anos atrás, isso para mim era inconcebível. Né? Eu sempre trabalhei com eventos, mas nos meus eventos eu precisava de um apresentador, Uhum. né? Porque eu sabia dirigir, mas eu não tinha peito nem coragem para encarar o público. Uhum. Até que um dia a minha apresentadora me deu o bolo na última hora. O único recurso que eu tive foi pegar o microfone, E encarar o público e nunca mais larguei o microfone e nunca mais tive medo disso. Aprendeu um dom, né? Aprendi à Não, força. mas o medo ele trava muita pessoa de fazer. A Exatamente. pessoa tem um Exatamente. potencial, mas tem medo do que o próximo vai pensar. Vou E eu contar um acho isso errado. E quem pensa É. errado, venha fazer melhor. Isso. Né? É, eu sempre tive medo também, Uhum. né, de participar do Rainha do Rodeio. E porque é aquele negócio, né? Ai, você vai movimentar tanto, às vezes vai perder e tudo e tal. Mas o não a gente já tem, né? Verdade. E eu tentei me burlar até na hora de participar. Uhum. Eu já tinha feito minha inscrição e eu tinha sido selecionada para as 37. Eu tinha uma viagem marcada de um ano do meu priminho e eu estava fora de Minas. Uhum. E aí eu fui e falei assim: ah, não vai ter como eu participar, às vezes é Deus, não quer que eu participe. Isso é o quê? O medo. É, com certeza. Aham, é o Querendo um medo. escape. arrumando Aham. a Jogando desculpa, a né? Jogando culpa, né? desculpa. É. Nisso eu fui, postei um story, assim, em Close Friends, eu não tenho o hábito de postar em Close Friends, não, mas aí nesse dia eu postei, tem só meus amigos mais próximos. Aí um amigo meu, que ele chama Yuri, ele falou comigo assim, aí eu postei o story falando assim, ai gente, fui selecionada para Rainha do Rodeio, mas a seletiva é domingo 9 da manhã e meu voo de volta é só 2 da tarde, não vou conseguir participar. Mas era um sonho, papapá. Nisso esse amigo meu, Yuri, foi e falou assim, você vai voltar 2 horas da tarde? Não, sua passagem. Aí ele conversou com a Taine, trocou minha passagem, pegou minha passagem, jogou para sábado no último horário. E aí eu vim, aí eu falei, aí Deus tá querendo que eu participe, né? Aí voltei no sábado, no último voo. Nisso meu voo atrasou, gente. Quase que eu não venho, quase que eu não chego a tempo, porque se eu perdesse a conexão, eu não ia nem chegar. Nesse meio tempo, eu falei, ai, será que Deus criou uma sementinha no meu coração e depois ele tirou? Aí consegui, eu embarquei num voo junto com o comissário,
e esse comissário precisava embarcar nesse voo que chegaria em Confins. Uhum. Seguraram, nunca vi isso, tá? Não sei nem se eu posso falar Nu- isso. Mas Uhum. seguraram o voo por 14 minutos pra gente conseguir embarcar nele. E eu cheguei meia-noite pra seletiva de 9 da manhã. Ah, já era pra acontecer. Não, tem coisa que Teve não um tem. Tá processo, escrito, é. né? Tem coisa que tá escrito, Meu não tem amor, esse jeito, cara. título estava escrito nas Ah, estrelas. não tem Verdade, jeito. literalmente. Uma coisa que a gente imagina, assim, o pessoal de casa também imagina, é do peso e da responsabilidade de carregar essa faixa. Mas aí, você pode contar pra gente um pouco do benefício de carregar essa faixa? Ai, benefício tem demais. Ai, ser rainha do rodeio, todo mundo quer fazer tudo com você, né? Ser rainha do lógico. rodeio. Deixa eu ver o que mais. Pode me ajudar, Tião, que você sabe dos É, benefícios. olha, aquele lado que eu falo que a rainha tem que ter disponibilidade, Aham. Tainá viveu isso, outras rainhas viveram isso e sabem do que eu estou falando. A rainha do rodeio não consegue literalmente caminhar 10 passos sem que Sem alguém pedir foto. faça. Você pode fazer uma foto comigo, Aham. né? A sensação deve E ser eu muito acho que isso, eu fico atrás das câmeras, né? Aham. Direcionando e tudo, mas eu vejo quanto que isso é gratificante para a rainha do É. rodeio, né? E, Se sentir querida, sim. acolhida, abraçada, E né? eu gosto de pessoas, eu gosto de lidar com pessoas. Então, para mim, ter vivido a experiência como rainha do rodeio, representando uma festa como o Pedro Leopoldo Rodeio Show, eu vi que, assim, além de receber muitos elogios, eu fui muito bem acolhida. Eu recebi muito carinho. Então, eu acho que, de todos os benefícios, eu acho que o carinho recebido é o maior deles. Mas tem muitos por trás. Entendeu? Mas eu acho que o maior, eu acho que é mais esse carinho que a gente recebe mesmo, que a gente se sente amado, literalmente. Imagino. É. Eu tenho acompanhado nas mídias sociais, suas mídias sociais e tudo mais, e tenho visto a repercussão de cada vídeo que você posta, Aham. entendeu? E como tem sido isso pra você? Porque antes você já era influencer, então você tinha um número determinado de visualização de pessoas que acompanhavam o seu trabalho, e depois que virou rainha, deu aquele boom, Sim. entendeu? Como que você tem lidado com isso? Então, agora, na verdade, tem que assim, antes tinha dias que eu não queria postar e eu não postava. Mas agora tem dias que eu não posto e alguém pergunta assim: "Mas hoje você não vai postar um story cantando?" Aí lá vai eu, que eu adoro, mas às vezes eu fico assim: "Ai, será que as pessoas querem ver isso?" Então hoje eu me cobro e eu entendo que tem gente que tá ali porque quer te ver mesmo. E depois do concurso, os seguidores cresceram muito, né? Eu ganhei muito seguidor depois. E você vê que muitas pessoas começam a realmente te admirar. Então, é uma responsabilidade. Você virou uma referência pra várias garotas, né? Sim. E muitas meninas, igual, eu tô recebendo muitas perguntas no direct, tipo assim, Tainá, me fala como que funciona pra ser rainha do rodeio. E aí, a gente tem que explicar que, na verdade, é um processo, que quando abre tem que se inscrever e tudo e tal. Mas eu adoro conversar com outros, adoro E responder elas mensagem. perguntam muito se Tião é bravo, né? E é bravo. O pior é que eu não acho. Não, ele é certo, né? Ele é correto. É só não dar motivo, eu Entendi. acho, né? Aquela, você deu vários, Tainá. É, E como você enxerga a evolução, Tião, desse projeto ao longo desse tempo que está passando? Porque eu vi, que igual ano passado, vamos pouco tempo, ano passado não teve esse movimento todo. o movimento E foi, assim, pelo menos esse ano foi mais perceptível. Esse ano foi um rainha do rodeio absolutamente atípico, né? Assustou a todos nós, verdade. inclusive ao próprio Tiago Brito, Sim. né? Que fez questão de se reunir com as meninas para agradecer pessoalmente, pelo movimento Foi. que esse Rainha do Rodeio causou e trouxe ao Pedro Leopoldo Rodeio Show, né? Quando nós começamos, é o que eu disse, a gente nunca imaginou que a festa ia chegar a esse ponto, né? Mas o Pedro Leopoldo Rodeio Show também foi crescendo assustadoramente. Uhum. E com ele, o interesse por ser a rainha de uma festa dessa magnitude também cresceu, né? Então esse número, há muitos anos que nós temos todos os anos batido a casa das 1000 inscrições. Fácil,
fácil. Eu já pergunto assim, 1000 e quantas? Quando a gente vai, 1116, meu Deus do céu! Muita mulher. Né? Então a gente já bate esse número fácil, mas é porque a festa despertou esse interesse, né? A visibilidade que não só a vencedora, Ângela Paulo, que também é outro nome importantíssimo dentro desse processo, sempre fala com as meninas, né? Independente de resultado, todas vocês tiveram uma visibilidade Gigante. absurda, né? Saibam aproveitar essas oportunidades. Né? O pessoal tem, assim, não tem dimensão da equipe que precisa ter para poder desenvolver uma festa, um evento desse tamanho. Eh, São muitas pessoas necessárias para poder desenvolver essa estrutura? Olha, nós temos um grupo, né? Nós temos uma equipe lá, e o que faz a coisa funcionar sem problemas é que nós nos respeitamos. Nós temos um grupo lá de assessoria de comunicação e que a gente não toma nenhuma atitude sem que todo mundo esteja de acordo, né? Isso tem feito as coisas funcionarem muito bem, né? Ângela direcionando os veículos de comunicação, eu cuidando das meninas, tem o Eberton, né, que Uhum. está mais ligado à imprensa, Niltinho quietinho, mas de olho atento, coordenando tudo por trás, o próprio Thiago Smith. Então, nossa equipe ela é muito coesa, muito coesa. E nós nos respeitamos, né? Cada um dentro daquilo que se propõe a fazer. E quando você trabalha com uma grande equipe, querido, não tem resultado que não seja alcançado, né? A Exatamente. verdade é essa. E eu tive a oportunidade, né, depois de me tornar rainha, de ter esse contato direto com todo mundo da equipe. E, assim, eu imaginava que o negócio era grande, mas o famoso, né, a famosa frase de o trem é gigante, Uhum. é porque é realmente gigante. Se vocês acompanharem, assim, eu tentei até compartilhar um pouco nas redes sociais, o, o, o bastidor, sabe? E, assim, eu nunca imaginei que seria do jeito que é. E assim, é fantástico, e eu acho que pro Pedro Leopoldo, né? Lógico, o Thiago ele é à frente da festa, mas pro Pedro Leopoldo ter essa dimensão, com certeza todos vocês, né, da equipe, Ângela, você, Eberton, todo mundo. Não vamos esquecer do nosso amigo Gilberto, né, Gilberto que é também, que tá lá o tempo fantástico, inteiro. suporte para quando a Sim. coisa aperta, a gente sabe a quem recorrer. Então, assim, eu acho que eles são literalmente uma família e eles juntos fazem a coisa funcionar. Então, é admirável ver de fora. E eu tive a oportunidade de ver um pouco mais de dentro e eu fiquei encantada. E eu acho que, assim, todas as próximas rainhas devem tentar fazer a mesma coisa, acompanhar de perto. Ô, Tião, eu queria saber de uma sensação que devia ser top. No primeiro modo ali que teve a rainha do Pedro Leopoldo Rodeio Show, como que foi que eles chegaram até você? Eu acho que pela minha trajetória natural, né? Eu tô nesse mercado de moda e de beleza há mais de 40 anos, né? E eu sempre fui responsável por apontar quem seriam as representantes de Pedro Leopoldo em todos os concursos de beleza, o Miss Minas Gerais, Mister Minas Gerais, né? Eu já estava, quando o Pedro Leopoldo Rodeio Show começou, há 20 anos, não, há 20 anos antes do Pedro Leopoldo Rodeio Show, eu já tinha feito por onde, com muito trabalho, com muita seriedade, eu já tinha feito, traçado meu nome nesse mercado, né? Então me convidaram, quando tiveram a ideia de fazer pela primeira vez a Rainha do Rodeio, me procuraram se eu topava encarar esse projeto com eles. Claro que a gente não imaginava, faço questão de, né? Nem na primeira vez a gente imaginava que seria o que foi, e a gente viu que a coisa deu certo. Vamos tocar o barco para frente. Foi top. Isso aí. Porque foi uma proporção muito grande, assim. Desde o ano passado, quando o Pedro Leopoldo Rodeio Show fez 20 anos, nós resolvemos homenagear todas as ex-rainhas do rodeio, e uma noite por ano agora a gente faz a Noite das Rainhas. É lindo de se ver, é lindo, porque cada uma em seu ano, em sua época, com as condições que cada época permitia, elas dão sangue, né? Elas se esforçam e fazem
o possível ao alcance delas para também fazer o Pedro Leopoldo Rodeio Show acontecer. Sim. Então agora é a nossa forma de homenagear todas elas. E é lindo de ver como que elas se sentem prestigiadas, lembradas, reconhecidas. E a gente junta aquele grupo de ex-rainhas, cada uma mais linda que a outra, É muito né? bonito. A gente reúne elas todas ali no hall de entrada do varanda e vira um acontecimento, um show fora do palco, né? Porque todo mundo, quando passa e chega ali, quer fotografar, quer cumprimentar, quer participar do evento, e é um momento muito lindo. Não, e é o legal que Hum. vocês fazem ela lembrar do momento que ela esteve no ano, Sim. né? Todas Outra com coisa. suas Todas faixas com faixa. guardadas, Aí sim. intactas, É. com carinho, É. né? Parece que foram eleitas ontem. Isso, Onde que você está exatamente. guardando essa faixa? No cofre de algum banco, né? Tá tudo nova. Tudo perfeito, com É. orgulho, com carinho. É uma coisa muito linda que vale muito a pena ser lembrada. Ah, com Sim. certeza. Imagina. E o que a galera de casa, assim, com certeza vai querer saber é que agora que passou o evento, qual que é o cronograma da rainha? Entendeu? Tem uma trajetória até o próximo concurso, para o movimento nos próximos meses? Como que funciona? Olha, Boa pergunta. quando terminou, né? Eu mandei uma mensagem para. Eu já estou sentindo falta, já estou sentindo saudades, né? Uhum. Porque, na verdade, acabou o rodeio, mas não acabou o reinado dela. O Uhum. reinado dela só se finaliza daqui a 1 ano, né? E quando vocês lembraram que tinha hoje, eu falei, querida, vamos trabalhar que não acabou não, né? Uhum. E as pessoas sempre fazem questão de ter a rainha do rodeio em muitos eventos, né? Hoje mesmo era para nós estarmos numa cidade, mas a 10 horas de viagem, que se chama Monte Carmelo, que estão fazendo a eleição da rainha do rodeio deles lá e queriam ter a Tainá hoje lá no coquetel de lançamento, né? É. Mas 10 horas de viagem, amanhã eu já tenho um compromisso para eleger Tem mais uma outra rainha É. e não deu tempo. Mas é isso, ela está sempre aí disposta com a faixa lá, a postos, para qualquer convite, ela está isso pronta aí. para nos atender. Aceito qualquer convite. Monte Carmelo, desculpa, entendeu? Mas hoje foi nossa vez do Pode Influenciar. Meu amigo Perder, Carlos desculpa, Alexandre tá? de Monte Perdão. Carmelo, gostaríamos muito de estar com você, mas oportunidades não faltarão. Isso, É Com isso aí. certeza. Chamem ano que vem. Exatamente. Eu vou. Exatamente. E, Tainá, o que você diria para a Tainá de 17 anos, olhando sua trajetória, olhando o que você está vivendo hoje? Cara, eu acho que aquela frase clichê que a gente vê em vários lugares, que assim, nossa, a Tainá de antes, vendo a Tainá de agora, eu ficaria muito orgulhosa. Porque, assim, além, né, de ter corrido atrás de muitos sonhos, tanto pessoais, eu também concluir muitos sonhos profissionais. Então, eu acho que a Tainá de 17 anos estaria completamente admirada com a Tainá de agora. É isso aí, é isso aí. E nessa trajetória, essa é uma pergunta polêmica, Aham. que eu acho que passa na cabeça de várias pessoas. Teve algum momento específico? Você falou que teve altas coisas que você tentou fugir da ideologia de virar a rainha do rodeio, né? Aham. Sempre tentando te burlar ali. Mas você já pensou literalmente em desistir? Não, desistir não. Eu sempre pensei assim, ó, eu vou esperar a hora certa, a Uhum. hora certa. Só que esse negócio também de hora certa, uma hora a gente vai indo, Isso, vai indo, não é. faz nada, É né? verdade. Só que eu tenho essa mania de ficar conversando com Deus, gente. Eu fico Uhum. pedindo Deus sinal e Deus dá a gente sinal, tá? Com Dá, É só certeza. pedir que Com ele dá. certeza. Aí a gente fica fingindo que não tá enxergando, mas Aham, ele dá o aham. tempo Uhum. todo. Inclusive, eu até comentei isso no story logo depois que eu ganhei, que enquanto eu tava na competição, eu toda hora falava, oh Deus, me dá um sinal que eu vou ser a rainha. Me dá um sinal. E ele realmente me deu vários sinais. Uhum. Inclusive, no dia que eu me tornei a rainha, de manhã, eu sabia que, lógico, né, a gente foi apresentado o chapéu, que é esse chapéu com a Nossa Senhora. Uhum. E aí, no dia 28 de manhã, 9 e pouca da manhã, uma das minhas melhores amigas me mandou uma foto dentro da igreja e falou, Nossa Senhora vai interceder por você. Uhum. Aí eu falei, isso é um sinal de Deus. Eu falei, eu vou ser rainha. Aí, então, tipo assim, eu acho que o tempo inteiro eu nunca pensei em desistir. Uhum. Eu já pensei em adiar, mas Entendi. desistir não. Você foi sempre fazendo essa afirmação e tudo mais, É. né? Eu vi um vídeo que você fez com o Luiz, o Toso, Aham. entendeu? Falando, quando eu Aí virar eu falei, quando eu rainha. virar rainha, a gente faz de novo. Exatamente. Então, tipo, desde aquela época você já veio afirmando isso, né? Sim, e eu sempre, em tudo na minha vida, eu sempre chamei tudo na palavra, porque eu Uhum. acho que a palavra ela tem poder.
Com né? certeza. Então, lógico, a gente tem que ter pé no chão, Uhum. né? E entender que às vezes pode ser que não seja pra gente. Mas em tudo na vida, eu sempre tento puxar na palavra. Tipo, eu sou próspera, eu sou Uhum. abençoada, Verdade. eu sou a rainha do rodeio de 2026. Mas pras pessoas da rua, lógico que a gente não pode ficar falando isso, né? Exatamente. Assim, ah lá, tá achando que é rainha, já é nem ela, É. né? Então, assim, pro pessoal da rua eu falava, não, eu tô dando o meu melhor e tudo e Uhum. tal. Mas dentro de casa, quando eu tava lá, ajoelhadinha, rezando, eu falava, Deus, eu sou a rainha de 2026. E cá estamos. É Glória a isso aí. Até pouco tempo atrás eu não acreditava nessa frase, né? Eu achava que era só uma frase que as Uhum. pessoas julgavam por modismo, mas o tal de profetizar Existe. é verdadeiro. É. Verdade. E É verídico, é real. Uhum. Porque Eu assim, tenho. pode falar? Eu acho que a gente não pode entrar em nada afirmando que, assim, eu acho que tem uma candidata mais Uhum. forte. Igual, eu tinha ciência que as candidatas que estavam comigo eram fortes, mas eu tinha consciência e colocava na minha cabeça que eu era forte tanto quanto ou mais. Então, eu acho que tudo que a gente vai fazer na vida, isso não só, né, como rainha do rodeio, mas para a vida mesmo, é a gente afirmar que eu posso, eu consigo, Uhum. eu quero e eu vou fazer por onde. E aí entregar conseguir esse título. E eu sigo a minha vida, assim, independente das dificuldades, eu sempre tô conversando com Deus. Eu Isso. profetizo mesmo na minha vida, o tempo todo. Sim. Tem coisa que eu, tipo assim, esse cara fala que eu sou meio maluco. Uhum. Igual teve uns amigos meus, falou assim, mas essa conversa de milhão, não sei o que, eu sou É uma... isso mesmo. Exatamente. Mas não, Tem que ser assim é mesmo. o que eu quero pra mim, É. entendeu? Aí muitas pessoas, tipo, travam a mente nisso. Por exemplo, tem várias pessoas que falam, só isso aqui pra mim tá bom. Automaticamente você se limitou, porque você não Uhum. vai se Sim. esforçar ao máximo pra conseguir o que você tá querendo, Aham. entendeu? E muita gente, às vezes, tenta limitar a gente. Uhum. Verdade. Porque, por exemplo, quando eu falei que eu ia me inscrever pra rainha, na verdade eu não contei, eu contei só pra minha irmã. Uhum. Ninguém mais sabia que eu ia me Uhum. inscrever. Então, eu acho que em muitos momentos também a gente tem que tomar muito cuidado com quem tá perto da gente, porque nem Verdade. todo mundo apoia, Uhum. né? E às vezes a pessoa, ela não enxerga aquilo pra vida dela, mas ela não quer que você enxergue pra Uhum. sua, né? Uhum. Por que eu tô Então, falando isso aqui? muito para ela às vezes para ela é difícil, né, de ver, Aham, assim, de conseguir ter o potencial que você tem, entendeu? De sim, correr atrás, mas quer apagar o brilho de sim, quem tá correndo atrás. sim. Eu queria entrar numa pegada mais familiar. Aham, claro. Como que essa faixa da rainha tem transformado o seu âmbito familiar? Então, eu falo que, assim, eu sou muito família, né? Lá em casa eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho vó, tenho irmã, tenho namorado. Então, todo mundo me apoiou muito desde o início. Meu pai, no início, meu pai mais velho, né? Ele tem Uhum. 78 anos. Mas ele não parece, não. Mas ele é inteiríssimo. E aí, quando eu contei pra ele, falei, pai, eu me inscrevi pra Rainha do Rodeio. Ele nem sabia o que era, tava nem entendendo. Aí ele virou e falou assim, ok, quando eu voltei de viagem mais cedo, pra poder competir, aí ele pegou um start, tipo, alguma coisa tá acontecendo. Logo depois, eu fui selecionada. Então, logo quando eu fui selecionada, a primeira coisa que eu fui foi encontrar minha família. Cheguei, encontrei o pessoal lá de casa, aí meu pai tava com o olho cheio d'água. Cara, pra mim aquilo, eu falei, eu já ganhei. E aí ele só falou comigo assim, filhinha, já deu tudo certo. E aí, durante todo o percurso, né? A minha mãe me apoiou em tudo. Tudo, tudo, tudo. Igual recentemente agora, não sei se eu posso falar isso, mas como já saiu na internet, eu acho que posso falar. Eu fui convidada para participar do Miss Minas Gerais. Oh. Só que assim, possivelmente não vou Uhum. por questões pessoais mesmo. Uhum. Mas, por exemplo, contei ele em casa. Mais uma coisa. Todo mundo falou, vai, vai. Só que assim, lógico, a gente também. É aquele negócio, eu tenho que querer também, Uhum. né? Não que eu não queira, né, gente? Também não é assim, mas são focos diferentes, Uhum. né? E todo mundo lá de casa me apoia em tudo. Então, assim, minha irmã eu não preciso nem falar, né? A Taine, o tempo inteiro, se eu falar com ela assim, eu vou comer essa garrafinha, ela fala, vamos só amassar ela e nós a gente come, entendeu? Minha mãe, minha avó na cabeça dela é assim, ó. Eu falei com ela, vó, vou participar da Rainha do Rodeio. Aí ela, você já ganhou. Depois que eu ganhei ela, eu já sabia. Sabe? Então, graças a Deus, dentro de casa, não mudou muita coisa. O pessoal continuou acreditando em mim, todo mundo muito orgulhoso. Igual o pessoal chega no serviço, encontra meu pai, minha avó, minha irmã e fala: Nossa, parabéns, sua filha ganhou Rainha do Rodeio. E meu pai tá se achando. Ele tá se achando. Imagino. Em relação, assim, que a gente vê que é muito difícil hoje, principalmente quando a vida da gente dá esse boom,
entendeu? De uma vezada assim, que muitos amigos que a gente acha que tá do nosso lado, na verdade estão torcendo contra. Sim. E no seu âmbito assim de amizade, como que funciona? Os seus amigos te apoiaram, não te apoiaram? Como que funcionou? Então, hoje eu sou de poucos amigos, eu tenho muitos conhecidos, Uhum. muitos colegas muito conhecidos, mas poucos amigos. Eu falei, né, que eu criei um mutirão Aham. de 103 pessoas, mas eu tive um grupo ainda mais restrito, que são dos meus melhores amigos, e esse grupo tinha 11 desses mais internos que eles levaram, tipo assim, à risca mesmo, e estavam me apoiando o tempo inteiro. Eu tive uma pessoa que eu me decepcionei nessa trajetória, que eu não imaginava, que eu contei totalmente empolgada, falei, ai, me inscrevi, fui selecionada pra Rainha do Rodeio. E a pessoa foi e fez assim pra mim, Nossa. mas aí é aquele negócio, eu acho que a gente tem que dar palco e dar Uhum. atenção pra quem apoia a gente, né? Com E aí isso certeza. diz muito mais sobre a Sim. pessoa do que sobre Nem, mim. nem o Todo-Poderoso conseguiu agradar todo Agradar mundo. todo Verdade. mundo. Isso aí. E aí, assim, lógico, né? A gente se decepciona, porque a gente espera que a pessoa Uhum. fique tão feliz quanto a gente Uhum. tá. Mas aí, enfim, eu larguei pra lá. Uhum. Tô falando só porque você me perguntou. Mas a gente gosta desse tipo de polêmica, não leva a Aham. mal, não? Quem... Mas pode É isso colocar, não aí. tem problema não. Às vezes a pessoa Não. vai assistir. Aê! Só Não, faltou o nome, só faltou o nome. Não, Eu tô brincando, tô brincando. Aí não. A estratégia correta é usar isso aí como degrau. Porque se for olhar eu e o Uhum. Rafael aqui, nós já Ah, passou muita coisa de É, pessoa que, muita tipo, mesmo. nós tínhamos muitos amigos na época de escola, muita Uhum. convivência. Mas depois que eu e ele startou o projeto, eu acho que eu não tenho Não tem ninguém, cara. É Tipo poucos que assim, curte, entendeu? Mas daquela turma que a gente tinha, dá pra ver que muitas pessoas não apoiam, E entendeu? Mas isso incomoda é também, normal. né? Porque vocês estão incomoda. fazendo vingar, estão fazendo Uhum. andar. Mas é normal isso, entendeu? Isso é normal. O negócio é que o pessoal, o que eu fico mais bolado, eu vou falar olhando pra vocês. O que eu fico mais puto é que, assim, parece que a galera acha que a gente não tá vendo. Mas a Aham. gente consegue ver, mano, entendeu? Que vocês estão acompanhando, que vocês estão fazendo a parada, que vocês vai lá, mas não curte, mas não comenta, mas Aham. não dá uma força, entendeu? Porque, tipo assim, é lógico, mano, um like pra você, pro Tião, não é nada no nosso perfil, tá entendendo? Não faz diferença pra vocês, mas Não, pra assim, gente, eu Faz, valorizo faz cada sim. curtida. Faz mas Eu muita pra valorizo gente, diferença. cada seguidor. exatamente, mas pra gente que tá ali querendo aquela curtida, cada comentário, mas faz diferença, entendeu? Não faz diferença pra quem tá ali, colocando ali, eu curti e tudo mais. Muitas das vezes não faz diferença pra essas pessoas, mas pra gente que tá recebendo, cada curtida conta, cada comentário conta, cada compartilhamento. O que eu fico muitas das vezes meio chateado, é chateado, cara, eu não fico Aham. triste, eu fico chateado, Decepcionado. entendeu? É que você vê as pessoas que viram sua trajetória desde o início, entendeu? Curtindo, compartilhando coisas de pessoas que ela conheceram ontem, entendeu? Mas você que tá ali desde novo, o pessoal não faz, Isso. entendeu? Não compartilha. Então é muita. Porque a gente tem costume de entrevistar vários empreendedores, empresários, empreendedores, e isso é uma coisa que acontece na vida da maioria, é que só vingam depois que saem da cidade que nasceu. Porque Uhum. a cidade que a gente nasceu, cara, tipo, não tô falando só Pedro Leopoldo, tô falando no modo geral. Parece Uhum. que a galera, entendeu? Não quer que você, entendeu? Prospere, que correr atrás. Aham. Inclusive, deixa eu contar pra vocês uma coisa. Quando eu comecei a trabalhar, e agora CNPJ, Uhum. quando eu me formei, comecei a trabalhar, resolvi trabalhar em Matosinhos, quando eu tava estudando, muita gente, se o dia que você abrir alguma coisa aqui, eu vou treinar com você, eu vou treinar com você. Pois logo quando eu abri, se eu tive umas 4 alunas conhecidas comigo, foi muito. Que o resto era tudo pessoas de fora. E hoje, a maioria das minhas alunas são pessoas que não me conhecem de antes. Assim, algumas são Uhum. ainda, Uhum. né? Mas a maioria não me conhecia, Uhum. sabe? Por quê? Às vezes a pessoa, ela quer te ver bem, mas ela não quer te ver É, melhor do que é ela. exatamente, Esse é o Exatamente. problema. exatamente isso, entendeu? E Ah, aí, mas tipo, eu já entendi que nesse ramo é normal. Ah, é E eu tipo, ficava normal. chateado, depois eu tô assim, não, mas é normal. E hoje com essa, tipo, é porque hoje a internet deu palco para pessoas que antigamente não teriam, que precisariam passar na televisão e tudo mais. Então hoje a internet abriu um leque de oportunidade para quem sabe fazer comédia, para quem sabe que para quem é bonito, para quem Uhum, corre atrás, entendeu? Hoje é um leque para quem corre atrás. sim. Tá entendendo? Então, antigamente não tinha isso.
Então hoje tá bem mais tranquilo e bem mais, assim, acessível. Não é Acessível. fácil, tá, gente? Aham, Mas tá bem mais acessível você tornar uma pessoa conhecida no país. Tá sim. entendendo? E a força que você tem de correr atrás, a força que a gente tem de correr atrás, que Tião tem de correr atrás, não é todo mundo que E Que tem. quando a gente se propõe a expor o nosso trabalho, de qualquer forma que seja, você tem que estar preparado para agradar Uhum. E e verdade. daqueles que vão desagradar, né? E se essas pessoas que te atacam for o parâmetro que você vai adotar para continuar ou finalizar, você vai finalizar, né? Então passa por cima, Uhum. e é exatamente o que você falou, eu vou passar por esse degrau Uhum. porque eu preciso atingir o próximo, Lógico. né? Tem Porque. sido assim Uhum. comigo por 40 anos. Eu não comecei a fazer o meu trabalho e comecei sendo aplaudido, não. Eu precisei provar que eu era um bom profissional, Sim. né? E para acreditar nisso, eu tive que fazer de conta que eu não estava ouvindo Uhum. certas críticas, né? E. Ouvi, e- Uhum. e as que foram interessantes me fizeram melhorar. Eu Isso. preciso melhorar isso, isso. Uhum. Talvez essa pessoa tenha razão, Uhum. Uhum. né? Mas nunca deixei que aquilo fosse o bastante para mim, Saber filtrar, para né? me parar. Porque É. pode ter certeza que muitas pessoas desistiu por causa de críticas. Sim. Não, isso Exatamente. de acontece pessoas. demais. Isso. É, Que é o errado, entendeu? Se você crê, se você tem fé, E mete tem força de vontade pra correr atrás, dá errado é só se Deus não quiser é mesmo. só se Deus não quiser, exatamente. mano. É. Porque Exatamente. crítica é normal, mano. Isso aí. Você tem que saber filtrar, né? É o Entendeu? que o Tião falou. Tem coisa que é construtiva, É. Uhum. mas tem coisa que é só pra te fazer parar, É, né? certeza. E aí a gente é, tem que saber ter esse filtro, Uhum. literalmente. Tem um ditado que diz: cuidado com críticas construtivas de De quem não constrói nada. Ah, Né? Eu sempre penso isso, mas É. o que fez melhor do que eu, né? Tem que ser essa Pra Não tá me faz nem criticando, metade. né? Exatamente. Exatamente isso. E assim, em relação ao convívio de vocês dois hoje, entendeu? Depois que foi anunciado a rainha, como que é a intimidade? Olha, uma coisa muito louca, né, Tainá? Aham. Porque eu já estava presente na família de Tainá sem saber, Sem saber. né? A tia, uma querida, que hoje em dia está brilhando Lá lá no nas céu. estrelas, tinha sido minha aluna, É. né, há muito Top. tempo atrás. Mas eu que falei isso com ele. Minha tia foi sua aluna. É. Aí, quando eu fui reencontrar a mãe, a tia, a avó, o avô, pessoas que já me conheciam, já conheciam meu trabalho, mas eu nunca tinha ouvido falar de Tainá, Uhum. né? Nem do nome, eu não sabia nada, né? Tive esse conhecimento. Então, eu acho que independente dela ter vencido ou não, esse nosso laço estava escrito. Sim. Um dia nossos caminhos iriam se cruzar. Uhum. Eu sinto isso, de alguma forma. Nossos caminhos iam se cruzar. O título só precipitou, É. né? Uhum. Só Aproximou precipitou, mais. nos aproximou, exatamente. Aham. E quando eu brinco com ela e ela brinca comigo, tô sentindo sua falta, é é autêntico, É é de original, verdade. né? Nós É. ficamos uma semana o dia inteiro. Onde que eu tenho que ir? O que que eu tenho que fazer? Onde você tá? Você tá pronta? É. Vamos, Vamos. né? Tô passando Aí aí, vamos lá. quando acaba, Uhum. né? Aí é um choque mesmo, porque Sim, acaba que, sim. por exemplo, durante esses que eu me tornei rainha, aí depois eu já começou os compromissos, né? Tinham comigo pra tudo. Gente, o Tião, as meninas, as rainhas antigas, né, elas brincam que ele é o babá das rainhas. Babá de rainha. Literalmente, a gente não faz nada sem ele. Eu falo que, assim, lógico, ser rainha é um título pra mim, mas ele também tinha que ter a faixa dele. Uhum. Porque, assim, a rainha, pra tudo, ela precisa dele. Pra tudo. É. Seja pra resolver alguma coisa de look, de maquiagem, de cabelo. E o tempo inteiro, né, a gente pede opinião, a gente pergunta. Então, você é mais que É. fundamental pra gente carregar essa E eu faixa. criei, graças a Deus, eu criei um laço maravilhoso com as 18. Com as 18. Eu É. tenho por elas o mesmo carinho que elas têm por Uhum. mim, né? E a gente sente isso a cada reencontro, né? A cada vez que se fala. Uhum. E não só comigo, mas com a equipe toda. É. Nós criamos com elas uma relação muito bonita, muito autêntica, muito profunda. Sim. Né? Ô, E com a Tião, Tainá não seria diferente. e você acha que você nasceu para isso ou você construiu isso? Deixa eu pensar para te responder isso. Então vou voltar lá atrás, para você entender. Uhum. Eu tenho o maior orgulho de falar isso, não tenho vergonha nenhuma.
Na minha idade, quando eu era criança, quando todos os meus amigos estavam pedindo um carrinho de Papai Noel Uhum. ou brincando de bolinha de gude, Uhum. eu roubava as bonecas das minhas irmãs e ali eu fazia sozinho. Eu montava o meu cenáriozinho, eu fazia meu desfile com uma bonequinha de plástico, Uhum. sabe? Fazia aquilo. Eu acho que isso veio comigo. Uhum. Eu acho que com o tempo só desenvolveu. E na época certa, sem eu pedir, sem planejar, eu já adorava assistir os concursos de beleza, de misses, pela televisão, né? E em Pedro Leopoldo, na época, tinha um concurso de beleza muito famoso, se chamava Glamour Girl de Minas Gerais, e tinha um outro concurso que chamava Miss Férias, e eu estava sempre ali, toreando, assistindo os ensaios, né? Até que num ano, em 1983, quando começou efetivamente essa caminhada minha, eu convenci uma amiga minha a participar. E quando ela topou, eu fui atrás. Eu já Uhum. virei babá naquela Uhum. época, né? Aí eu ficava ali acompanhando os ensaios e tudo, e era uma Miss Pedro Leopoldo, queridíssima amiga minha até hoje, Dalvinha Andrade, um beijo se você estiver me assistindo, ela que coordenava isso. E, por algum motivo, no ano seguinte, em 84, ela não pôde ensaiar. E o organizador desse evento, que era o Paulinho da Farmácia, que era quem fazia todo esse movimento na época, bateu na porta da minha casa e falou assim: Tião, eu vi você lá assistindo, acompanhando tudo, parece que você gosta disso, e a Dalvinha não pode ir esse ano. Será que você pode ir lá ajudar? Rafa, tem uma coisa que fala assim: se alguém te der uma oportunidade e você não souber, vai, faz e aprende. Uhum. Porque eu nunca tinha feito nada. Eu nunca tinha feito um curso, eu nunca tinha feito nada. Eu só falei com ele: eu consigo sim, eu consigo sim. Fui lá, fiz em 1984 e nunca mais parei. Nunca mais parei. Me encontrei nesse universo, Uhum. sabe? E Paulinho confiou no meu trabalho, nunca mais deixou de me chamar, e desse trabalho eu fui evoluindo, alcançando outros territórios, outras cidades, outros eventos. eh, Tenho muito orgulho de falar, não vou perder a chance de falar, que eu tenho experiência internacional. Uhum. Durante 2 anos direto, eu fui convidado pela primeira dama de Angola para Olha. preparar as candidatas de Angola para o Miss Angola, né? Uhum. E fui aproveitando, fui me agarrando a cada oportunidade até me tornar o profissional que hoje eu me orgulho muito de ser. É Que isso aí. história incrível, você vê, né? Demais. Entendeu? É uma construção, né? É uma É, construção. é o que a gente sempre fala aqui no podcast, é que o pessoal vê o resultado, mas não vê a trajetória, o que você teve que passar, o que você teve que chorar, o que você passou para poder chegar onde você tá hoje, né, cara? E a mesma coisa você, né, Thay? A gente, assim, todo mundo tem aquela, assim, visão de que hoje você é rainha, Uhum. mas não tem a dimensão do que você passou Sim. e a gente consegue ver que você é bem religiosa, Sim. entendeu? Que você é bem religiosa, bem É. positiva. E isso você herdou do seu pai, da sua mãe, sua família é religiosa, é uma coisa sua. Então, lá em casa todo mundo é, né? Mas eu acho que assim, eu repetindo, é, eu acho que quando vai acontecendo algumas coisas na sua vida, principalmente porque minha mãe, ela adoeceu há um tempo desse pra trás aí, há 3 anos, eu acho. É, era tumor, né? Uhum. E era no pulmão, era maligno. Eu falei, putz, agora é literalmente Deus, né? Eu acho que acima dos médico dos médicos, Uhum. o rei dos reis, o pai Uhum. dos pais, é ele. E aí, na época, literalmente, eu sempre fui, mas nessa época eu descobri que eu precisava ter intimidade. E aí, depois dessa época, eu fiz vários propósitos com Deus e todos esses propósitos foram atendidos. Uhum. Por que era pra ser meu? Não sei. Eu acho que é porque eu fiquei íntima dele. Uhum. Mas desde então, assim, hoje, graças a Deus, minha mãe tá curada. Ai, Graças a Deus. Maravilha, Deus abençoe. É. E, assim, tudo na minha vida tá assim, graças a Deus, tudo muito bem. Mas eu ainda assim, não deixo de ter essa intimidade com o carinha lá de cima. Que eu Uhum. nem chamo de Deus, eu falo carinha lá de cima, que eu sou íntima dele. Ô, Rafa, e dentro dessa trajetória, é bom lembrar
que até o final de agosto eu ainda tenho mais 4 rainhas do rodeio para Pra eleger. eleger. Nossa Amanhã senhora. eu já viajo para a cidade de Iraí de Minas, onde há 4 anos eu ajudo na eleição da Rainha da Soja e do Trigo, que é uma festa lindíssima. No mês de agosto já vou para a cidade de Perdizes, para eleger a Rainha do Rodeio de Perdizes. De Perdizes vou para Estrela do Sul, para eleger também a Rainha do Rodeio de Estrela do Sul, e de lá para a cidade de Romaria, para mais uma Rainha do Rodeio da Ah, temporada. Homem profissional mesmo. É o rei das É um rainhas. trabalho- Ele é o rei das rainhas, Literalmente. É um trabalho que eu faço com muito carinho, com muito prazer. A gente pode ver que você já virou referência Virou nessa mesmo. área. Todo concurso que tem, eu vejo a cara do Tião. Todo, lá. todo. Ele é Tá, top. tá em todos os lugares. Tainá, o que a gente quer aqui agora, que eu vou te pedir, na verdade, é que você fale para as meninas que sonham em ser rainha do rodeio, entendeu? Quero que você passe uma mensagem para elas, entendeu? Qual o seu conselho, entendeu? Para elas, assim, que desejam ter essa vitória como você teve. Bom, eu acho que para quem quer se inscrever para Rainha do Rodeio, não fique com medo, porque assim, o medo, como a gente já conversou aqui, ele pode parar em alguns momentos, sim, mas ser rainha, viver a experiência do concurso, sendo rainha ou não, eu acho que é fantástico isso aí, qualquer uma das participantes pode falar. Eu acredito, assim, 100% de que eu consegui me tornar rainha, principalmente pela pessoa que eu sou, pela humildade que eu carrego e pela forma como eu trato as pessoas. Então, não só para o concurso, mas para a vida. Saibam sempre tratar as pessoas independentemente de quem seja, independentemente do que ela pode te oferecer, independentemente realmente de qualquer coisa. Eu acho que a humildade, ela leva a gente longe, e eu acredito que é uma das coisas que me fez me tornar rainha, que eu tive o apoio de muita gente, e eu acredito que me apoiaram pela forma que eu lido com as pessoas mesmo. E eu acho que é isso, hein? É isso aí. É, Coisa maravilhosa, um corte lindo. acho que sim. Outra pergunta que eu tenho aqui, e agora é para vocês dois, é assim, onde vocês se veem daqui 10 anos? Cara, Eu quero estar de bengala, de babá, atrás das Das futuras rainhas. rainhas. Se Deus quiser. eu quero estar sendo muito reconhecida com o meu nome lá em cima e principalmente podendo ajudar pessoas através do meu nome. Ó, coisa maravilhosa, Eu sou né? um eterno apaixonado por Pedro Leopoldo. E eu já tive a oportunidade de bater asas e ir para outros universos, muitas vezes. Mas eu criei raízes aqui. Eu não consigo me imaginar fora daqui. Eu acho que a minha missão nessa reencarnação é estar aqui e trabalhar pela minha cidade. Então, daqui a 10, 20, 30 anos, eu quero estar ainda em Pedro Leopoldo, fazendo tudo que eu posso pelo bem da minha cidade, das pessoas daqui. É isso que eu quero para o meu futuro. Aí tá sendo um serviço bem feito. Adoro Muito bem feito. viajar, adoro conhecer o mundo, qualquer lugar, mas tem uma coisa que não tem nada melhor do que você chegar no trevo e ver bem-vindo a Pedro Pedro Leopoldo. Isso é meu oxigênio, é o que me A motiva a estar cidade nessa é boa mesmo. Muito boa essa cidade. E assim, a gente já tá rumando aqui pro final, entendeu? Dessa entrevista maravilhosa, entendeu? Igual meu cameraman falou ali, né? Essa aí, entrevista de peso. Eu gostaria de saber, Tainá, qual que é a sua expectativa para os próximos dias, para os próximos meses, como rainha do rodeio? Bom, eu acredito que muitas portas, além das que já abriram, vão continuar abrindo, né? Eu acho que nós teremos uma extensa e longa agenda aí para cumprir, mas eu estou super disposta porque eu entrei realmente para viver isso. E eu acho que tudo que vier, que seja positivo, eu estou mais que aberta para receber e eu estou ansiosa para viver esse reinado durante esse um ano aí. É isso aí. E, Tião, para a gente finalizar aqui, o que você tem a dizer sobre a nova rainha do Pedro Leopoldo Rodeio Show? Volto a dizer mais uma vez, peço a Deus uma grande rainha, mas dessa vez ele exagerou e mandou um presente, sabe? Porque o meu trabalho, ele só acontece plenamente se for um trabalho realizado junto,
né? Se eu tenho toda a disponibilidade para doar, mas a pessoa também precisa ter essa vontade de doar e de receber, né? Quando a gente consegue trabalhar dentro do mesmo propósito, é isso que nós queremos atingir. Eu estou aqui para te ajudar, né? Eu quero fazer você brilhar, porque para eu brilhar, você precisa brilhar junto comigo, né? Então, quando a gente acha essa alma gêmea, essa cumplicidade, essa pessoa que quer caminhar junto, querido, não tem segredo, é a receita do sucesso, né? E Tainá foi exatamente tudo que nós esperávamos, tudo que nós atendeu às nossas expectativas. Eu ainda não comentei isso com ela, vou comentar aqui. Não acho que é desagradável, Uhum. não é deselegante, mas havia uma questão que as pessoas de Pedro Leopoldo não haviam visto as candidatas pessoalmente, só viam pelas redes sociais, pelas fotos. E a gente sabe que foto muitas vezes engana, né? Então, logo depois que ela ganhou, eu fui dar uma volta com ela pela cidade, passar pelo comércio que queria ver ela pessoalmente, e entre um comércio e outro, alguém parava, olha a rainha do rodeio e tudo, e algumas vezes algumas pessoas falaram comigo, Tião, não era minha candidata, ó, pelas redes sociais eu votei na outra, mas que mulher maravilhosa, eu estava enganado, parabéns, ela é fantástica. Isso faz a gente ter certeza que a escolha foi certa, sabe? Não só pelo fã-clube dela, pelos apoiadores dela, mas eu tenho certeza que ela não conseguiu mais de 200.000 votos só em Matosinhos, Uhum. né? Outras pessoas abraçaram. E, às vezes, a gente caminhava pelo rodeio, a gente estava num determinado setor e as pessoas estavam numa grade do outro lado, não tinha acesso. Nessa última noite foi isso. Ai, traz ela aqui, ela é maravilhosa, deixa eu fazer uma foto com ela. Tainá sempre muito disposta, né? E é exatamente isso que a gente esperava, que a gente continua esperando, e nós temos certeza que ela vai traçar esse reinado maravilhosamente até o dia de passar essa faixa para os próximos ombros. Que seja tão merecedor quanto Com dela. É certeza. isso aí, coisa maravilhosa. E agora eu te pergunto, como que você se sente tendo essa honraria feita Eu me agora? sinto literalmente honrada, porque Tião, querendo ou não, né, ele lida com muitas mulheres, ele lida com muitas pessoas, é uma pessoa de referência, então um elogio vindo de uma referência, Com Uhum. certeza. eu tô me sentindo. É isso aí. Galera, a gente já tá arrumando aqui pro final. Eu gostaria muito de agradecer, entendeu? Essa presença de peso aqui no nosso podcast, entendeu? Então, eu sei que o dia a dia de vocês ainda tá muito corrido e vai continuar muito corrido até vocês passarem a faixa. Agradeço pela oportunidade de estar entrevistando vocês aqui, que está contando as suas histórias aqui para o nosso público. Então, muito obrigado. É muito importante frisar que nós estamos aqui representando uma grande equipe, né? Então eu deixo aqui também os aplausos, as reverências a Ângela Paulo, a Niltinho, a Gilberto, a Tiago, Ana Cristina, todas essas pessoas, porque nós só estamos aqui hoje, eu só estou aqui hoje, porque algum dia essas pessoas acreditaram em mim, né? Você me perguntou como que você chegou, como Isso. chegaram a você? Chegaram até mim porque confiaram em mim, né? E se eu estou aqui hoje, eu estou em nome de uma equipe. Eu não sou Sebastião Silva sozinho, eu não faço Rainha do Rodeio sozinho. Atrás de mim tem muita gente que nos dão todo o suporte para que essa festa continue acontecendo com esse brilho que vocês têm presenciado. Portanto, a toda a nossa equipe, eu deixo meus aplausos, meus agradecimentos, e a gente só consegue caminhar porque tem essa grande equipe É isso atrás da aí. gente. E nós agradecemos vocês aí do Pedro Leopoldo Rodeio Show, entendeu? Maravilhosos representantes, entendeu? Então vocês estão em ótimas mãos, parabéns. E muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje, que foi uma presença astronômica, entendeu? Conte conosco se precisar de mais uma É, vez. porque Com aqui a certeza. gente pode influenciar Pode, com alguém. certeza. E que essa parceria dure para sempre. O estúdio está de portas abertas. O que vocês precisarem, entendeu? A nossa empresa também está à disposição.
RA Market Company. Somos a melhor de Minas Gerais, não tem jeito, não tem discussão. É essa aí. E em breve, em nome de Jesus, melhor do país e melhor da América Latina. Em nome Eu de confio em Jesus. É isso você, aí. eu sou à disposição igual ele Em nome aqui. de Jesus. É Só isso aí. acreditar. Não É isso aí. Obrigado. tem medo. Obrigado a todos. E aproveitando aqui já o gancho, né? Porque eu, duas personalidades maravilhosas. Editor, na hora do corte, coloque o rosto dessas duas personalidades, por favor. Você, dono de, empresa de água, por que que eu tô sem logo aqui? Por Aqui, que que eu tô sem logo aqui, entendeu? Muito bem. Então, se você tem vontade de patrocinar o suquinho, o café, o copo, a gente tá aí. Porque todo mundo que vem aqui pode influenciar. Beleza, pessoal? Muito obrigado para você que acompanhou até aqui, entendeu? Você de casa que gostou, curte aí, entendeu? Se você não gostou, curte também, entendeu? Pra gente faz muita Nós diferença. gostamos muito, né? É, isso aí. Pra gente faz muita diferença, entendeu? Se inscreva no nosso canal, façam vários cortes, pegue o vídeo, faça o corte, marque a gente, marca a Tainá, marca o Tião, entendeu? Que a gente reposta lá. Isso é tudo, valeu!